Rodolfo Schneider já vai trazer para a gente também mais informações da investigação, o que está por trás, quem está por trás desse laboratório, porque isso tudo agora precisa ser investigado. E também a repercussão em Brasília, né, Renan? Vamos acionar nossa reportagem em Brasília, porque impacta Anvisa, Ministério da Saúde. Por favor, Renan. Vamos nessa, Adriana. Antes, duas informações importantes antes da gente chamar a nossa reportagem. O CREMERGE também abriu uma sindicância para apurar essa história, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. O caso está correndo em sigilo para essa apuração. E uma outra informação muito importante, a gente está falando desses casos e prestar um serviço para as pessoas, para pessoas diretamente envolvidas e também para os familiares dessas pessoas, gente que passou por algum teste, exame laboratorial nesse laboratório na Baixada Fluminense. Há um e-mail disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para que as pessoas possam tirar dúvidas e receber atendimento. Esse e-mail fica funcionando ao longo de 24 horas. É o notifica@saude.rj.gov.br. notifica@saude.rj.gov.br. Vamos então para Brasília. O Túlio Amâncio está aqui com a gente. Tem a repercussão na capital federal dessa informação, uma mancha nessa história de sucesso dos transplantes aqui no Brasil de mais de 60 anos, né, Túlio? Boa tarde, bem-vindo aqui no Entre Nós. A gente não está conseguindo entender o Túlio Amâncio. Lembrando que Agora o sim. nosso sistema de transplantes ele é considerado um sucesso de forma geral. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha o Entre Nós. Justamente por ser um ponto fora da curva, isso levanta a preocupação também, inclusive de parlamentares que fazem parte da Comissão de Saúde da Câmara. Eu conversei com 3 parlamentares agora há pouco. Eles me disseram que eles ficaram, claro, chocados com essa notícia e que eles estudam sim ver quais medidas podem ser tomadas por meio da comissão, quem sabe fazer ou solicitar uma espécie de pente fino nas centrais de transplantes ou nas secretarias de estados de saúde de todos os entes da federação, para verificar se, de fato, esse caso a gente pode colocar como um fato triste na história ou se existem casos similares ou alguns problemas do tipo acontecendo no país. Então, por parte da Comissão de Saúde da Câmara, pode ser que ocorra uma movimentação, os parlamentares já estão discutindo isso. Há também, à frente do Ministério da Saúde, a ministra Nízia Trindade, ela não está no Brasil, ela está na Itália, participando do encontro de ministros da saúde do G7, mas uma fonte do Ministério da Saúde me disse que tem uma nota pronta lá, só falta ela dar o aval para que essa nota sobre esse caso seja divulgada. Qual é o teor dessa nota? Essa fonte me disse que deve ser um teor mais duro sobre o que aconteceu, especificamente no Rio de Janeiro, mas ressaltando também a importância e o sucesso que é o programa de transplantes aqui no Túlio. Brasil. Mas lembrando, a ministra está fora do país neste encontro. Oi, Adriana. Túlio, você falava sobre essa nota que sairia a qualquer momento e a gente acabou de receber, nesse instante, a nota, portanto, do Ministério da Saúde. Está comigo, está com o Rodolfo ali também. Me ajuda, por favor, Rodolfo. Eu vou começar lendo na íntegra o que diz o Ministério da Saúde sobre essa denúncia gravíssima desses pacientes transplantados e infectados por HIV. O Ministério da Saúde, diante da notificação de eventos adversos graves relacionados à transmissão do HIV por meio de transplantes de órgãos no Rio de Janeiro, manifesta seu irrestrito apoio aos pacientes e suas famílias. A situação está sendo tratada com extrema seriedade, visando cuidar dos pacientes e suas famílias e preservar a confiança da população nesse serviço essencial. O Ministério esclarece ainda as medidas imediatas adotadas para garantir a segurança e a integridade do Sistema Nacional de Transplantes. O episódio ocorreu em testes realizados por um laboratório privado, contratado pela Fundação de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, para atendimento ao programa de transplantes no Estado. Até o momento, houve a confirmação de infecção por HIV de 2 doadores e 6 receptores, as 6 pessoas que justamente a gente trouxe a informação, as 6 pessoas que receberam órgãos e foram transplantadas. Essas 6 pessoas testaram positivo. Diante da gravidade do caso, imediatamente, aí ela lista aqui, o Ministério da Saúde lista as medidas adotadas até agora. O Ministério da Saúde solicitou a interdição cautelar do laboratório PCS Saleme Rio de Janeiro, cuja unidade operacional fica no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro.
Determinou que a testagem de todos os doadores de órgãos no Rio de Janeiro voltasse a ser feita exclusivamente pelo Hemorrio. Foi o que a gente falou agora há pouco. Exatamente, que você confirmou, que não vai ficar mais com outro laboratório Isso, privado. somente pelo Hemorrio, utilizando o teste, aí faz referência ao teste NAT, que é o teste padrão para esse tipo de exame. Ordenou a retestagem do material de todos os doadores de órgãos feitas por esse laboratório, pelo PCS, a fim de identificar possíveis novos casos falsos positivos, ou seja, casos de erro. Além disso, a nota diz ainda, determinou que o grupo de pacientes receptores de transplantes de órgãos desses doadores infectados, bem como seus contatos, recebessem total atendimento especializado. E determinou a instalação de uma auditoria pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS no sistema de transplante do Rio de Janeiro. Então, aqui a nota do Ministério da Saúde é bastante importante, já está no ar para quem está acompanhando pela live ou pela TV. A nota que acaba de sair do Ministério da Saúde, Rodolfo, fala em uma auditoria no sistema de transplante do Rio de Janeiro. Não se trata de uma auditoria no laboratório especificamente, mas em todo o sistema do Rio de Janeiro. Exatamente. Até porque, como você trouxe aqui, a contratação desse laboratório, o que está por trás disso, também vai precisar ser investigado. E você tem informações sobre isso, justamente. Ô, Túlio, você que está em Brasília, essa informação também tem um pouco aí de bastidores em Brasília. Porque a informação que a gente acaba de confirmar é que esse laboratório, que foi contratado em dezembro pela Secretaria Estadual de Saúde, ele é do primo do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, doutor Luizinho, que é deputado federal e que hoje é uma das lideranças do PP, do Partido Progressistas. Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira assina contratos com a Fundação Saúde, é primo de doutor Luizinho, que inclusive era secretário na época, em dezembro, quando foi feita a contratação em dezembro do ano passado. É algo, inclusive, a ser apurado se isso poderia, né, um laboratório, uma contratação frente a parentesco do próprio secretário. É uma coisa a ser apurada. Em nota que ele acabou de soltar, o ex-secretário de Saúde do Rio, doutor Luizinho, deputado federal, que sempre foi ligado à área, foi secretário de Saúde, ele mesmo admite parentesco e diz o seguinte: conheço o Laboratório Salem há mais de 30 anos, dirigido pelo doutor Montano e posteriormente pelo filho dele, doutor Walter Vieira, que é casado com a irmã da minha mãe, Ana Paula, e suas irmãs. Lamento veementemente o ocorrido, desejando o fim das investigações com punição exemplar para os responsáveis por esses gravíssimos casos de contaminação. Enquanto secretário de Saúde, mantive a equipe do programa de transplante, jamais participei de contratação deste ou de qualquer outro laboratório. Diz ele, é muito triste como um dos maiores defensores de transplante, cuja vida foi marcada pela ampliação de transplante no Estado, ver casos graves como esse, espero punição aos responsáveis, independente de quem for. Só que, além dessas pessoas que ele cita na nota, nós já verificamos os 3 sócios. Além dessas pessoas aqui, o Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira é primo do ex-secretário doutor Luizinho. Então, o que a gente tem de um laboratório que foi contratado ainda na gestão dele, que prestou serviço até setembro, que agora está interditado, que deu falsos negativos para órgãos e que sei lá quantos outros, além desses 6, podem estar contaminados. A gente tem um laboratório que foi interditado, que tinha 40 irregularidades, que não mostraram os kits e que agora não pode operar, mas que prestou durante 10 meses de serviço para a Secretaria Estadual de Saúde, para 11 hospitais e Central Estadual de Transplante, e que foi contratado sem atender recomendações técnicas da Central, era um laboratório de pessoas diretamente ligadas ao então secretário de Saúde na época da contratação e hoje no governo federal. É algo obviamente grave e que não tenha dúvida que vai ser o grande alvo da investigação do Ministério Público a partir de agora, como que foi feita essa contratação nessas circunstâncias. Só destacando aqui um ponto que eu já destaquei, mas para a gente entender que os pontos anunciados aqui na nota pelo Ministério da Saúde, muitas dessas providências que o Ministério anuncia, na verdade, já estavam em andamento pela decisão da Secretaria Estadual da Saúde. Então, a interdição, a retestagem, né, de todos os doadores, os outros 286 doadores de órgãos que fizeram os testes pelo PCS, por esse laboratório, essa retestagem já tinha sido determinada. Então, acompanhamento com equipe multidisciplinar. Exatamente. Qual é a novidade? A novidade, a notícia dessa nota do Ministério da Saúde é que justamente agora a auditoria, a investigação determinada pelo Ministério da Saúde, ela se amplia. Ela é geral sobre o sistema de transportes
o sistema de transplantes do Rio de Janeiro. Porque daí sim envolve duas questões, né, Rodolfo? A investigação de saúde, que é saber como estão esses pacientes, acompanhar esses pacientes, saber se esses pacientes transmitiram o vírus da HIV para outras pessoas, porque eles estavam transplantados, levando a sua vida, sem saber que tinham sido contaminados, se eles passaram o vírus para outras pessoas. Um outro ponto que eu coloco aqui também como importante, Rodolfo, é, além da questão dos transplantes, esse laboratório ele não testava só doadores para Exatamente. transplantes. Era um laboratório de análises clínicas que testava pacientes diversos. De dezembro do ano passado até setembro desse ano, quantas milhares de pessoas fizeram seus check-ups, fizeram seus exames nesse laboratório e podem estar com doenças graves e não estão sabendo? Podem ter tido outros Exatamente. erros? Outras pessoas podem estar doentes e não sabem? Bem lembrado, porque vocês vão conversar daqui a pouco com gente da área da saúde. Não é só a questão do vírus HIV. A hepatite C também é gravíssima e tem que ser constatada em exame, porque você transmite, a hepatite C pode levar para uma cirrose, pode levar para um câncer de fígado. Minha avó faleceu com uma hepatite C que evoluiu para câncer de fígado. Também, o exame de sangue também é para isso. Aliás, pela informação que eu tive, é que a gente conseguiu agora há pouco uma palavra com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que, como disse o Túlio, está fora do Brasil, mas a gente teria conseguido uma palavra dela gravando e falando sobre esse caso grave para colocar em instantes aqui no Band News TV. Ela gravou um vídeo pra gente, ela tá voltando pro Brasil, gravou um vídeo pra gente, daqui a pouquinho, assim que estiver disponível, a gente traz. Deixa eu só concluir com o Túlio. Túlio, é isso que a gente está dizendo, né? A gravidade do momento tem toda essa grande investigação de saúde para ser feita e também essa investigação do que está por trás dessa licitação, desse laboratório aprovado, e por isso, então, essa auditoria que a ministra determina que seja ampla para todo o sistema de transplantes do Rio de Janeiro. Exatamente. A gente percebe também o movimento político aí, né, do Ministério da Saúde tentando localizar, marcar onde está o problema, que é no estado do Rio de Janeiro, para evitar que isso se dissipe até por meios de informações falsas ou outro tipo de coisa que possa surgir, para não levar esse problema para todo um sistema que é considerado um sucesso. Então, a ministra e o Ministério da Saúde, eles fizeram questão de demarcar o problema e determinar a instauração dessa investigação a fim de detectar o que levou à contratação desse laboratório e se essa questão também avança para além desse caso que foi apresentado com exclusividade pela Band. Mas a gente vai seguir acompanhando, porque teremos mais desdobramentos nesse dia de hoje por conta desse fato, viu, gente?